Festas e Eventos TV é um oferecimento de Spazio Bianco, locação de trajes para festas, casamentos e formaturas. Rua Euclides da Cunha 743, Jardim dos Estados, 3028-3486. Voltando ao nosso intervalo, continua nossa entrevista com o secretário Altair Neri. Vamos falar um pouco dos seus livros agora, que você escreveu, né? Silêncio Escancarado, é um nome instigante, hein? Tereré com Água Guarani, tem mais um também, né? É o Estrelas Líquidas. Estrelas Esse eu lancei Líquidas. o ano passado, bem artesanal, né? O Grupo Arandu, do Nicanor Coelho, lá de Dourados, que sempre nos ajuda, porque eu estudei lá em Dourados, né? E lá a gente consolidou essa nossa criação poética. O Silêncio Escancarado é um livro que tem muita influência já do Manuel de Barros, né? Eu morava na mesma rua do Manuel, na rua Piratininga, né? O Manuel, muito querido, viu minhas primeiras poesias, ele falou: Altair, acho que são meio panfletárias, você podia ler mais. E eu fui ler. E ele me deu um livro, rapaz, maravilhoso. Ele me deu o livro do Ranier Maria Rilke, chamado Cartas a um Jovem Poeta. Ele falou: Altair, leia. Para você ter essa construção. E me influenciou decisivamente, né, no Silêncio Escancarado, que gosto muito. Silêncio Escancarado, né? Você já me falou um pouco sobre ele. O Tereré com Água Guarani. O Tereré, aliás, o Manuel falou: Altair, de Água Guarani, pô. Né? Quando viu o título, ele leu. Eu tive a oportunidade de ler ele. Tem uma poesia, inclusive, chamada Semelhante, que ele gostou muito. Dito por ele, eu até na época fiquei muito lisonjeado. Ele falou: você está conseguindo chegar, né, no equilíbrio do abstrato e do concreto. Então o Manuel era... Então vindo dele já vindo dele foi um grande elogio. E o último, Estrelas Líquidas, o Tereré, eu falo muito de Campo Grande, já tenho toda essa influência. E o último, Estrelas Líquidas, eu faço uma mesclagem de toda essa trajetória. Cada livro levou de 10 em 10 anos, eu tenho lançado um livro. Bacana. Altair, vamos falar um pouquinho da cultura. Já passaram-se alguns meses que vocês assumiram o governo. Como é que está a cultura hoje no nosso estado e o que vocês pretendem para ela? Olha, é exatamente diagnosticar e tirar um projeto que signifique política pública de Estado, como a gente tinha feito aqui em Campo Grande. Hoje você tem um Sistema Nacional de Cultura, baseado num plano nacional, e você tem que transformar o Estado nesse mesmo processo. Então, isso significa fazer com que a cultura tenha uma inclusão institucional. E eu tenho conversado muito isso com os prefeitos. Nós temos que dotar os municípios de sistemas municipais e planos municipais de cultura. Poucas cidades têm. Então, a nossa meta é que 40% neste ano estejam dotados desses equipamentos jurídicos e que ano que vem nós tenhamos aí até 100%. Já aprovamos na Assembleia o plano estadual e o sistema estadual que está lá. Os deputados fala na prática o que isso significa. Primeiro, faz. Você definir em caráter decenal, até 10 anos, 3 dimensões. A primeira dimensão, a dimensão simbólica. Quais são as influências que nós tivemos do ponto de vista dos municípios para o município chegar naquele estágio? A sua história, né? Quem chegou ali? Tem indígenas, tem negros, tem italianos. Quais são as influências? Certo. E no Estado, nós que somos um Estado ligado fronteira com 5 estados brasileiros, né, e 2 países, essas influências nos tornam uma personalidade muito diversa. Aliás, a nossa identidade é a nossa diversidade. E a gente tem que compor isso tudo com a nossa raiz pantaneira. Então, isso se chama você descobrir a sua dimensão simbólica. A segunda dimensão é a dimensão cidadã, ou seja, você construir esse projeto de cultura a partir de uma grande orientação coletiva. Você tem que ter um empresário, você tem que ter o trabalhador, você tem que ter a prefeitura, você tem que ter os artistas, né? E você formular ali coletivamente os rumos do ponto de vista da cidade e do Estado, do ponto de vista organizado. Organizado. Para você chegar na terceira dimensão, Zé, que é uma dimensão que as pessoas esquecem, que é a dimensão econômica. Ora, a cultura tem que gerar economia, movimentar a economia, gerar renda, permitir que nossos artistas não só se apresentem aqui, mas se apresentem no Brasil e no mundo.
Né? Isso Então, é bacana. você consolida a partir dessas três dimensões, simbólica, dimensão cidadã e dimensão econômica, um novo patamar de organização cultural. Porque você deixa, aí sim, de ter política pública de governo para ter política pública de Estado. Define no orçamento, porque, como diz a música, ninguém vive só de comida, né? Você tem que viver de arte, né? E você não vê em nenhum evento de abertura de qualquer tipo de iniciativa, inclusive para entregar uma obra, que não se tenha um coral, que não se toque o hino da cidade, do Estado. Por quê? Porque a cultura é a manifestação artística que consolida você como cidadão. Então, por isso, não é um acontecimento acidental, é algo que é necessário. Pensado. E aí você faz com que, tendo esse elemento, esse arcabouço jurídico, você tenha na cidade o Fundo Municipal de Cultura. A União só vai repassar dinheiro para os municípios se esse município tiver um sistema, que é Conselho Municipal de Cultura, um Fórum Municipal, um gestor cultural e um fundo municipal. Assim, você pode criar toda essa nova dinâmica. E isso significa a inclusão institucional da cultura. Bacana. Vamos para mais um intervalo e voltamos logo em seguida. Festas e Eventos TV, um oferecimento de NET, no seu jeito, no seu tempo. De volta aqui no interview do programa Festas e Eventos TV, continuo conversando com Ataíde Nery, secretário da Cultura e do Turismo. E falando em turismo, como é que está o nosso turismo no Mato Grosso do Sul? Olha, nós tivemos a satisfação de ter como principal parceiro no turismo o Nelson Sintra, né, o presidente da fundação. Aliás, nós temos na secretaria 3 fundações: a de cultura, que eu estou acumulando a presidência, certo, a fundação de turismo, que está o Nelson Sintra, e a fundação de ciência e tecnologia, que está o Marcelo Turini. Então, nós estamos num processo de conseguir trabalhar essas 3 áreas, trazendo a transversalidade, né? Juntar a cultura com o turismo. E que tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E você vai permitir, assim, que você atinja vários segmentos, né? E traz junto com isso a própria educação, a questão das obras, você traz a saúde, você traz assistência social, que está a Rose. Enfim, você consegue fazer um novo elemento de construção permanente dessas águas. E dentro da proposta da nossa Fundação de Turismo, comandada pelo Sintra, está exatamente fazer um diagnóstico como esse a gente está fazendo da cultura, né? Para você, Ele me relatou realmente que tem feito, que contando muito com o seu apoio, que você tem apoiado muito e com isso ele está conseguindo realizar, né, todo esse diagnóstico. E que eu acho que é o maior desafio, desculpa te cortar, e você me corrige se eu estiver errado, que é aumentar os polos turísticos, sair de Bonito, Corumbá, que já estão consolidados, e começar a ampliar isso. Isso, e a partir deles, né, como belos exemplos de consolidação turística, né, que hoje é a economia mais lucrativa no mundo e que precisa ser assumida por esse nosso... E limpa também, né? Não tem chaminé, né? Não emite fumaça, pelo contrário, só alegria, né? Contemplação. E você tem vários tipos de turismo no Mato Grosso do Sul, né? Que é o turismo rupestre, que é o turismo étnico, de visitação de aldeias, do turismo de contemplação, do turismo da pesca, do turismo esse histórico de patrimônio, em que você tem aí várias marcas em vários locais, né? Seja de Três Lagoas, seja em Paranaíba, onde nós nascemos, seja em Corumbá, seja em Bonito, seja em Costa Rica. Então, nós temos um estado que tem uma diversidade do ponto de vista da sua exuberância, da natureza, né? Você tem algo que é inédito no mundo, né? Que já é o Pantanal, um bioma Pantanal cerrado. Nós temos aí essa nossa capacidade de fazer disso uma grande moeda de troca para o mundo, né? E nós temos aí, junto com isso, a possibilidade de fortalecer no o turismo, você fortalece economicamente outras áreas. Com certeza. Então a fase agora é diagnosticar para poder achar as soluções. E criar política pública permanente.
não ser um acidente. É isso que o Reinaldo tem estimulado. Tanto que o governador agora deu essa missão da localização de quais são as principais obras de infraestrutura para fortalecer o turismo. Porque o turista, quando vem, ele tem que ter segurança. Né? Sim. Ele tem que ter um bom aeroporto, ele tem que ter bons restaurantes, tem que ter hotelaria, ele tem que ter lazer, ele precisa ter uma série de equipamentos. Uma infraestrutura e logística. E logística para ele falar de saúde, né? Ele tem que perceber que se tiver um problema ele vai ser bem atendido. Então, ele tem que vir para que ele possa divulgar. É isso que vai fazer com que a gente saia desse estágio um pouco aí, de levantamento para um estágio mesmo de ação concreta. Eu não tenho dúvida que o Cintra vai fazer um grande trabalho à frente da Fundação do Com certeza, todos juntos, né? Com certeza vão fazer um grande trabalho. Mais um intervalinho e voltamos logo em seguida.